O tema da mensagem dessa manhã é 4 passos para o milagre. 4 passos para um milagre. Você sabe o que é um milagre? Quantos sabem o que é um milagre? Um milagre ocorre quando Deus interfere no curso da natureza. No Evangelho de João nós temos 7 milagres que foram relatados pelo evangelista e foram realizados por Jesus, incluindo curas sobrenaturais, a água transformada em vinho, a multiplicação dos pães e peixes. Um milagre ocorre quando Deus interfere no curso da natureza. Nas nossas vidas, nós vamos nos deparar com situações que parecem sem saída. Eu não sei se você já viveu situações assim, onde você olha e não pode ver o escape, não pode enxergar uma saída. Há certas áreas em nossas vidas com que nós não conseguimos simplesmente lidar sozinhos. Há certas áreas em que nós olhamos e não podemos ver uma solução segundo o homem, em que o conhecimento ou o dinheiro ou os recursos humanos mostram-se insuficientes. E é aí que nós precisamos da interferência divina. Dizem que se você estiver voando de avião, o avião estiver caindo, até o ateu vai gritar: Deus, por favor, me ajuda. Até o ateu convicto, se o avião estiver caindo, pedirá a ajuda de Deus. Você sabe, você pode estar lidando com algo assim na sua vida agora, na sua vida emocional, com uma situação que você não consegue mudar segundo o seu próprio esforço, ou uma enfermidade, ou qualquer situação de cunho pessoal ou familiar, onde parece não haver uma saída. Eu quero que você saiba que Deus permite situações assim, para que nós possamos nos aproximar dEle, para que nós possamos também crescer em fé. Hoje nós seguiremos com a leitura do Evangelho de João no capítulo 4, vamos ler a última parte do verso 43 ao 54, e nós veremos o segundo sinal miraculoso realizado por Jesus, retratado no Evangelho de João. Trata-se da cura milagrosa do filho do oficial do rei, e através deste exemplo das Escrituras, nós vamos aprender 4 passos para viver um milagre. Quantos necessitam de um milagre nessa manhã? Você possa ler comigo João capítulo 4 a partir do verso 43. Você pode aí tomar a sua Bíblia ou ler comigo nos telões, por favor. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galileia. Está falando de Jesus. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra na sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhe as boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado a água em vinho. Havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judeia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem, antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles disseram: a febre o deixou ontem à 1h da tarde. Então o pai constatou
que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os de sua casa. Esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galileia. Amém. Somente até aí. Queridos, para você compreender o contexto, Jesus cresceu na Galileia. Esse era o seu povo. Foi na Galileia que ele começou também o seu ministério. Ele vai até Jerusalém para comemorar a Páscoa, onde também purificou o templo. E na volta de Jerusalém, Jesus passa por Samaria, onde encontrou a mulher junto ao poço, onde ministrou aos samaritanos. E agora ele chega de volta para Galileia. Ele vai até Caná, onde o milagre da transformação da água em vinho nas bodas tinha acontecido, o seu primeiro sinal miraculoso. Mas Jesus diz: um profeta não tem honra na sua própria terra. Uau! Esse é o problema da familiaridade. Normalmente é assim mesmo. Quando alguém é chamado por Deus, ou recebe de Deus uma unção, ele pode enfrentar dificuldades ou perseguições na sua própria casa, muitas vezes na sua própria família, muitas vezes sendo incompreendido. Talvez os seus irmãos ou aqueles que o conhecem vão dizer: quem você pensa que é? Você acha que agora é melhor do que a gente? Você pensa que é melhor do que os outros? Nós te conhecemos. Esse é o problema da familiaridade. E nós precisamos aprender a separar as coisas, para sabermos diferenciar e respeitar a unção de Deus na vida dos nossos irmãos. Mas quando nós falamos de Jesus, algumas vezes também disseram para ele: esse não é o filho de José? Esse não é o filho de Maria? Nós não conhecemos a sua mãe? Nós não conhecemos seus irmãos? Quem ele pensa que é? Como ele pode falar dessa maneira? Agora eu quero que você preste atenção numa aplicação para as nossas vidas. Nós temos que tomar cuidado ao achar que temos muita familiaridade com Jesus. Quando você pensa que sabe tudo sobre Ele: eu sei tudo, eu já li o Evangelho tantas vezes, eu já li a Bíblia dezenas de vezes, eu já fui a tantos cultos, eu vou a cultos todos os domingos há mais de 10 anos, inclusive eu já ouvi essa pregação muitas vezes, através de muitos pregadores. Quando você se familiariza demais e acha que já sabe tanto sobre Jesus e sobre a sua palavra, você corre o risco de não honrá-lo como deveria. Para que você não se torne um religioso apenas, é preciso que você avalie o teu coração e que você se coloque diante de Deus, dando a Ele a honra que Ele merece, como estávamos cantando. Ele é o digno de tudo, tudo vem dEle e volta para Ele, e todas as vezes que nos colocamos diante dEle, devemos fazê-lo como se fosse a primeira vez. Ainda que você já tenha lido a Bíblia dezenas de vezes, que cada vez que você se colocar para ler a sua Bíblia pela manhã, que você faça isso como se fosse a primeira, com o coração aberto, pronto, desejoso para aprender. Que a cada culto que você entrar por essas portas, que você o faça como se fosse a primeira ou como se fosse a última vez. Que você valorize a casa do Senhor, a presença do Senhor, os louvores, a adoração, a sua palavra. Ainda que você já tenha ouvido uma pregação, que cada vez que você se colocar, você possa abrir os seus ouvidos, o seu coração, como se o próprio Deus estivesse falando com você. É assim que devemos nos colocar diante de Deus. Não se acostume com aquilo que é sagrado, não tome por comum aquilo que é extraordinário, para que você não venha pecar contra Deus, ou venha deixar de honrá-lo como deveria. Note que há algo interessante aqui. Jesus diz: um profeta não tem honra na sua própria casa. E na sequência mostra que os galileus deram as boas-vindas para ele. Então não é questão que os galileus mandaram Jesus embora, ou que não o receberam.
eles o receberam e lhe deram as boas-vindas, mas não deram a Jesus a honra que lhe era devida por quem ele era. Note a diferença. Jesus vem da Samaria. Nós já vimos que os samaritanos não eram o povo de Jesus. Era um povo estrangeiro, considerado até um povo de segunda classe pelos judeus. Mas note, os samaritanos creram em Jesus como Salvador do mundo. Agora eu pergunto para vocês, nós vimos esse tema semana passada, qual foi o sinal miraculoso que Jesus operou em Samaria? Qual? Ninguém sabe? Qual o sinal miraculoso que Jesus operou em Samaria? Nenhum. Eles simplesmente creram na palavra de Jesus. A mulher junto ao poço creu na palavra de Jesus. O povo ouviu falar a respeito de Jesus e simplesmente creu que ele era o Salvador do mundo, sem ver nenhum sinal. Veja a diferença na recepção. Os samaritanos receberam a mensagem com o coração aberto e creram, enquanto o seu próprio povo, embora o recebesse, estava mais em busca do que Jesus podia fazer, estava mais em busca de ver sinais miraculosos do que estavam prontos para recebê-lo por quem ele é, o Messias, o Filho de Deus. Enquanto os samaritanos creram na sua palavra e o receberam como o Salvador do mundo, o seu próprio povo estava interessado em ver sinais, estava interessado em receber. Os sinais que Jesus realizou, queridos, foram chamados assim por João, sinais miraculosos, porque eram como pistas que apontavam para algo maior, para a natureza de Cristo e para a sua missão redentora como Messias. Jesus criticou a superficialidade da fé do seu próprio povo. O professor Wright, ele compara os sinais como a caça ao tesouro. Quantos aqui já brincaram de caça ao tesouro? Você já viu? Como funciona a caça ao tesouro? Você tem pistas que levam para um tesouro, não é assim? Você vai a uma pista, decifra aquela pista, vai à próxima, vai buscando as pistas, até chegar ao tesouro. Os sinais que Jesus realizou são como pistas, que apontavam para si mesmo, para a sua identidade, para quem ele é. Mas é como se o povo se perdesse com as pistas, passasse a se entreter com as pistas, a se entreter com os sinais, esquecendo do mais importante, para onde as pistas estavam apontando, para o tesouro que as pistas estavam apontando. Então esses sinais que Jesus realizou, João vai relatar 7 sinais, eram como pistas que apontavam para a natureza de quem Jesus é, para um tesouro muito maior. Mas o povo, ao invés de estar na busca de Jesus, na busca da vida eterna, se perdeu no meio dos sinais. Pensaram que os sinais em si eram já algo muito importante. Querido, que você tome cuidado com a superficialidade no seu caminhar com Jesus. Tome cuidado com a falta de solidez na sua fé. Tome cuidado com a religiosidade externa, com uma fé que é baseada nos sinais. Bem-aventurados aqueles que creram e não viram, disse Jesus. Cuidado quando você busca a Jesus, mas procurando os benefícios imediatos, ao invés de olhar para aquilo que é eterno. Cuidado quando você está mais interessado naquilo que Jesus pode fazer por você, ao invés de quem Ele é. Cuidado quando você busca a bênção e se esquece do abençoador. É isso que Jesus estava criticando dentro do seu próprio povo. A falta de solidez na sua fé, a busca por sinais, ao invés de um compromisso verdadeiro, por conhecê-lo, por honrá-lo por quem Ele é.
Quando Jesus chega a Caná, o lugar do primeiro sinal miraculoso, ele encontra um oficial do rei, um homem muito importante, que vem ao seu encontro pedindo ajuda. O homem vai pedir: Jesus, venha comigo até a minha casa, porque o meu filho está muito doente. Jesus, venha comigo para que o meu filho seja curado. Esse homem alcançará um milagre, como nós já lemos, alcançará salvação para sua casa. E nós podemos aprender com esse homem algo muito simples, que você pode guardar no seu coração nessa manhã. 4 passos que são importantes para que as suas orações sejam atendidas, para que você viva milagres. Quantos aqui desejam ter suas orações atendidas? Quantos desejam viver milagres? O primeiro passo que podemos aprender com o oficial do rei é a humildade. Diga junto comigo: humildade. Um oficial do rei, diante da adversidade, da enfermidade na sua casa, ele não vai ligar para a sua posição, não vai ligar para o seu status, mas diante da urgência, ele corre e vai buscar a Jesus. Perceba, querido, como a aflição nivela as pessoas. Você sabe por quê? O dinheiro pode comprar um plano de saúde, o dinheiro pode pagar os melhores médicos, mas o dinheiro não pode comprar a cura. Diante de Jesus, o status, o dinheiro do homem não teriam valor nenhum. Ele não poderia se apoiar nessas coisas, como não faz. O homem sai da sua posição e simplesmente vai até Jesus e suplica humildemente, pedindo por ajuda, clamando por socorro. Ouça a palavra de Deus nessa manhã. Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes de coração. É assim que devemos nos apresentar diante de Deus. Pode deixar o ponto para mim, por favor? É assim que devemos nos apresentar diante de Deus. Por isso, deixe de lado as desculpas, deixe de lado a autojustificação quando você for orar. Não pense que Deus deve algo a você, não pense que Deus te deve explicações, não pense que Deus tem que te provar algo. Não, eu vou até o culto, eu vou até a reunião, eu quero ver se é como eles estão me falando. Uau! Se você agir assim, suas orações jamais serão ouvidas. Humilhe-se debaixo da poderosa mão do Senhor e Ele te exaltará. Não é Deus que tem que provar algo para você. Veja Deus, o Criador do universo. Quem somos nós? Quando você olha para a nossa vida, diante do mundo que nós vivemos, das bilhões de pessoas que já passaram por esse mundo do universo, quem somos nós para questionar o Criador do universo? Não é Deus que tem que nos provar algo, Deus é que prova o teu coração. Que você possa, querido, buscar a Deus com sinceridade, com humildade, com interesse, com compromisso, e então você o encontrará. Vá até Jesus, suplique a Ele por suas reais necessidades, e Ele te atenderá. Jesus deixou bem claro: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aquele homem precisou de humildade para sair do gabinete do rei. Um homem importante deixou a corte do rei, deixou a sua posição de importância para ir até Jesus, suplicar pela cura do seu filho. A humildade é muito importante se você quer ver as suas orações aceitas, se você quer ver um milagre. Este é o primeiro passo, e o segundo passo foi coragem. Diga junto comigo: coragem. Diga para quem está ao seu lado: tenha coragem. Note que o homem era o oficial do rei Herodes. Oficial do rei, que rei? O rei Herodes. Jesus chamou Herodes de raposa. Esse mesmo Herodes
foi quem mandou matar João Batista. Portanto, esse homem precisou de coragem, precisou se expor para ir até Jesus. Ele poderia ser ridicularizado, ele poderia perder sua posição no palácio, ele poderia até ser alvo de perseguições, mas a necessidade dele era tão grande, com a vida do seu filho em jogo, que nada disso importou. Ou aquele homem pagaria qualquer preço para ir até Jesus, aquele homem faria tudo o que fosse necessário para ver o seu filho curado. Ele não parou para pensar no rei, não parou para pensar no seu status, não parou para pensar no que poderia acontecer com ele. Ele teve humildade e coragem para ir até Jesus e clamar e suplicar para que o seu filho fosse livrado da morte, para que o seu filho fosse curado. Aleluia! Buscar a Jesus continua a não ser fácil nos nossos dias. Se você vai buscar a Jesus, você tem que estar pronto para ser apontado, para enfrentar zombarias, perseguições, sim. Se você buscar a Jesus, provavelmente você vai passar a ser alvo de críticas, vai ser deixado de lado pela sociedade. Talvez seus colegas de trabalho, sua própria família podem rir de você ou te olhar com desprezo. Nos dias que nós vivemos, ser um cristão de verdade é como uma declaração de guerra ao mundo, é deixar de ser politicamente correto, é preciso ter coragem. Quantos corajosos vieram nessa manhã? O Senhor te diz, como já nos disse, essa é a palavra rema para esse ano: seja forte e corajoso, para que Deus te faça herdar a terra que prometeu aos teus pais. Não tenha medo, levante-se como um conquistador. Deus está separando e levantando uma nova geração que conquistará as suas promessas. Mas é preciso que você seja forte, que você seja corajoso. Não tenha medo. Jesus disse: bem-aventurados sois quando vocês forem perseguidos, porque também fizeram isso com os profetas que vieram antes de você. Mas tenha cuidado quando você for aplaudido e elogiado pelo mundo. Você busca aplauso e elogio do mundo? Tome cuidado, disse Jesus, quando você for aplaudido e elogiado pelo mundo, porque isso foi o que fizeram com os falsos profetas. Quantos corajosos de Deus vieram hoje? O terceiro passo é a persistência. Humildade, coragem e persistência. Diga junto comigo: persistência. O homem deixou a corte do rei, um homem importante, humilhou-se diante de Jesus, enfrentou a oposição que poderia receber. Ele viajou 32 quilômetros de Cafarnaum até Caná para encontrar com Jesus. E não era de carro não, a viagem. Ele foi pelo caminho. Chegou até Jesus e suplicou pela ajuda de Jesus. E quando ele diz a Jesus: Jesus, venha comigo, o meu filho precisa ser curado, precisa de cura. Jesus coloca aquele homem à prova. E diz: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Esse era o espírito do próprio povo, dos galileus. Aqueles que estavam familiarizados com Jesus, tinham uma fé baseada em sinais. E diante do pedido do homem, Jesus o põe à prova e diz: o que você quer? Você está aqui para ver sinais como os outros? Você precisa de sinais para crer? Mas o homem tinha uma motivação maior. Ele não buscava ver algo ou provar Jesus. Aquele homem estava motivado pela urgência do seu filho que estava à beira da morte. E diante da objeção, o homem insiste e diz: vem, Senhor, vem comigo antes que o meu filho morra. Perceba
que a necessidade, a sinceridade do pedido do homem vão tocar o coração de Jesus, que se compadeceu. Mas Jesus o porá à prova ainda mais uma vez. O homem pediu que Jesus o acompanhasse até Cafarnaum, mas Jesus não vai fazer o que ele pediu. Jesus vai liberar uma palavra. Jesus diz: pode ir você, e o seu filho ficará vivo. Aquele homem decidiu crer na palavra de Jesus. Não foi o caminho, não foram as objeções, nada pôde deter o caminho daquele homem pela cura do seu filho. Não importa como nós começamos o nosso caminho com Cristo, mas como nós terminamos. Muitos começam bem, começam apaixonados, têm um encontro com Deus, vão aos cultos, começam a ler o plano da Bíblia, mas pedem força no meio do caminho. Querido, saiba bem que a nossa caminhada cristã é como uma maratona, não é como 100 metros rasos. De nada adianta você na largada querer sair correndo e ganhar o mundo inteiro e perder a força no meio do caminho. A nossa corrida cristã é como uma corrida de longa distância, que vai testar a sua perseverança. Você vai ter que lidar com o cansaço, vai ter que lidar com os obstáculos, mas eu tenho uma boa notícia para você: Jesus está na linha de chegada com os braços abertos, e você receberá das mãos dele o prêmio na eternidade. Aleluia! Não é uma corrida de quem chega primeiro, mas todos que atravessarem a linha de chegada encontrarão Jesus com os braços abertos e o seu galardão celestial. Aleluia! Um milagre, ele pode ser instantâneo. Você pode ser curado instantaneamente. Ou um milagre pode ser progressivo, e você terá que persistir até alcançá-lo. Mas eu quero te dizer nesta manhã: não desista se simplesmente as coisas não saíram como você planejou. Não volte atrás na primeira dificuldade que encontrar. Não desanime diante da primeira objeção. Não murmure, mas creia na palavra de Jesus e persevere. Persista até ver as circunstâncias ao seu redor transformadas, até ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. A Bíblia mesmo mostra promessas que levaram décadas para serem cumpridas. Eu tenho promessas na minha vida pelas quais eu tive que aguardar mais de 25 anos. O quanto você tem aguardado as promessas de Deus? As coisas de Deus não são automáticas, é o plantar para poder colher. Por isso você terá que persistir no meio do caminho. Aleluia! Que você não seja daqueles que voltam atrás. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Que você possa perseverar, que você possa ir adiante, que você possa crer na palavra do Senhor a cada dia, e as promessas que Ele tem para você e para sua casa, todas elas se cumprirão. O quarto passo e fundamental, o último, é a fé na palavra de Jesus. Me ajude dizendo para quem está ao seu lado: tenha fé na palavra de Jesus. O homem creu na palavra que saiu da boca de Jesus. Jesus não foi com ele como ele queria, mas quando Jesus disse: pode ir que o teu filho ficará vivo, está escrito que o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Ele não continuou insistindo com Jesus. Não, Jesus, vem comigo. Ele não voltou para casa correndo preocupado. Ele não foi procurar outro médico. Aquele homem creu na palavra de Jesus e voltou calmamente para sua casa. Ele creu e voltou para casa caminhando. Lembre-se que eram 32 quilômetros.
Quem crê na palavra, descansa. Quem crê na palavra, volta para casa tranquilo. Jesus criticou os galileus, porque eles tinham que ver os sinais para crer. Mas aquele homem, o oficial do rei, foi capaz de crer na palavra de Jesus sem ver. Eu quero te perguntar nessa manhã, você crê na palavra de Deus? Você crê na palavra de Deus? Você crê na palavra de Deus? Então entrega, confia, descansa, volta para casa em paz. É na palavra de Deus que nós devemos basear a nossa fé. 2 Timóteo 3,16 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para repreensão, correção e instrução. Toda a palavra, toda a escritura foi inspirada. O original diz que foi soprada por Deus. Essa inspiração, o sopro do próprio Deus, veio sobre os autores humanos da Bíblia, para que eles registrassem a palavra de Deus sem margem de erro. A palavra de Deus foi soprada por Deus e as escrituras são a própria palavra de Deus. Se você quer ouvir Deus, tem gente que diz: pastor, mas eu queria que Deus falasse comigo. É simples, abra a tua Bíblia e lê. É que eu queria ouvir, assim pastor, queria ouvir a voz de Deus audível. É fácil, dá o play no app da Bíblia. Ou então lê em voz alta, você pode também ler em voz alta. Se você quer ouvir a voz de Deus audível, é fácil, lê a palavra de Deus em voz alta. É claro que Deus pode falar de outras formas sim, mas não é o que normalmente Ele faz. Ele fala conosco primariamente através da sua palavra escrita. Por isso você precisa ler. E mais do que ler, não fique tão contente porque você está conseguindo ler 15 minutos por dia. Você não consegue ler nem 15 minutos, eu sugiro que você se converta logo, antes que Jesus volte. Que além de ler 15 minutos, você possa meditar, estudar, refletir e compreender a vontade de Deus para a sua vida. Quando nós nos expomos à palavra de Deus, abrimos o nosso coração a ela, nós crescemos em fé, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10:17. Como eu cresço em fé? Eu cresço em fé pela palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Aí está o fundamento da nossa fé. A nossa fé deve estar baseada na palavra de Deus. Quando você lê, quando você medita, quando a palavra ocupa um lugar no teu coração, quando ela sai pela tua boca e você declara, e você pratica, e você obedece, você verá o fruto da palavra na tua vida, você provará de milagres, e você crescerá em fé. O oficial do rei foi crescendo em fé. Ele ouviu falar que Jesus podia curar, e ele foi encontrar Jesus. Ele foi até Jesus, e ele creu na palavra da boca de Jesus. Quando ele estava voltando para casa, ele recebeu notícias de que o seu filho estava curado. E ele perguntou que horas mais ou menos a febre cessou, e quando eles reportaram o horário, era a mesma hora em que Jesus havia proclamado a sua palavra de cura. O que aconteceu com aquele homem? A sua fé cresceu, e cresceu tanto, que contagiou a sua família. Aquele homem e a sua casa creram em Jesus. Aleluia! E crer quer dizer confiar. Crer quer dizer depositar a sua confiança.
Aleluia! A fé salvadora alcançou aquele homem e toda a sua casa. E esse foi o segundo sinal que Jesus realizou na Galileia. Querido, quando você crê na palavra e começa a caminhar com Jesus, as bênçãos, os milagres, a transformação de vida te alcançará. E você crescerá em fé a ponto de transbordar, a ponto de alcançar a tua casa, a tua família, aqueles que estão ao teu redor. A tua fé crescerá ao ponto de contagiar outras pessoas. Esse é o propósito de Deus para mim e para você. Para nós terminarmos, eu queria mostrar para vocês algo curioso, um paralelo entre os dois sinais que Jesus realizou, o primeiro e o segundo. Eu tenho aqui uma tabela. O primeiro sinal que Jesus realizou no capítulo 2 foi a transformação da água em vinho nas bodas de Caná. Enquanto o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou no capítulo 4, também em Caná, foi a cura do filho do oficial. Nós temos algumas semelhanças e alguns contrastes entre esses dois milagres. No primeiro, o pedido de Maria foi atendido, enquanto no segundo, o pedido do pai do menino foi atendido. Em ambos os casos, Jesus se compadece diante da necessidade. Necessidades diferentes e pedidos diferentes são atendidos por Jesus. No primeiro milagre, um momento de extrema alegria. Não há festa maior do que uma festa de casamento. E Jesus, na festa de casamento, no momento de extrema alegria, vem de encontro àquele casal para que aquela alegria continuasse, transbordasse. Enquanto no segundo sinal, uma ameaça de extrema tristeza, diante da ameaça de morte de um filho. Em ambos os casos, Jesus vem de encontro, realizando algo extraordinário. No primeiro milagre, primeiro sinal, os discípulos creram, enquanto no segundo sinal milagroso, toda a família do oficial creu em Jesus. Em ambos os casos, a alegria foi restaurada. Em ambos os casos, a alegria foi restaurada. O pedido foi atendido e a alegria foi restaurada. Aleluia. Dê o seu melhor aplauso a Jesus. Concluindo, ouça bem para nós orarmos. Jesus está pronto para atender aqueles que o buscam com sinceridade. Curiosos, orgulhosos, pessoas cheias de si, conseguirão muito pouco de Jesus. Mas Ele tem os seus ouvidos atentos para aqueles que têm dúvidas sinceras, para aqueles que têm necessidades reais, para aqueles que suplicam com humildade. É preciso ter coragem, sim, para buscar a Jesus. É necessário estar disposto a abrir mão do status desse mundo. Em muitos casos, você terá que ter a paciência de um semeador. Terá que persistir até que a palavra se cumpra na sua vida. Mas eu te convido nessa manhã a crer. Eu te convido nessa manhã a crer na palavra de Jesus e a depositar a sua confiança nele. Sabe por quê? Quer no momento de extrema alegria ou de tristeza, Ele estará com você e te socorrerá, trazendo de volta o que foi perdido. Ele é Deus para restaurar a alegria. Ele é Deus para apontar um caminho de esperança. Ele é um Deus de restituição. Ele é um Deus de milagres. Persevere, porque quando você menos esperar, você verá um milagre.
a sua fé crescerá, contagiará e abençoará a tua casa e também todos aqueles que estiverem ao teu redor. Você recebe essa palavra nessa manhã? Você crê na palavra de Jesus nessa manhã?